basta eu crer, basta eu crer. Amo você, simples assim. Basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia. Um programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. Hoje a gente está de um jeito muito especial, mas assim, muito especial. Fica até o final, porque hoje você vai ter uma grande transformação em relação ao empreendedorismo, liderança, força, entusiasmo. Vai ser assim algo inacreditável que você vai viver nesse tempo aqui juntos. Eu estou hoje com alguém de um currículo assim gigante, tanto que tem 9 livros. A quantidade de livros dele é quase o currículo dele. Ele é autor de vários livros, palestrante renomado pela Veja, olha, tudo que você sonhar aqui, ó, revista Veja, Exame. Ele leciona em universidades super, hiper renomadas, como o USP, FGV. Ele realmente, além de todo esse currículo, se eu ficasse, eu ficaria o dia inteiro aqui falando, ele é um ser humano incrível. Ele é um ser humano simpático. Sempre, todas as oportunidades que eu o vi sorrindo, sempre com um bom humor, trazendo força e esperança, e não podia ser diferente. Então, eu estou aqui com o meu querido amigo Carlos Alberto Júnior. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço o convite. Todos os dias. Todo santo dia. Eu venho um dia de todos os santos dias. Tá bom. Que bênção. E eu queria, assim, começar essa entrevista dando a palavra e deixando você falar, porque eu sei que fala brilhantemente. Como que faz, professor, aquelas pessoas que, a maioria de nós, vivemos muito esses desafios de delegar muito as nossas responsabilidades? A gente geralmente diz que a nossa vida não está indo certo, não está dando muito bem, porque o marido ou a mulher não ajuda em casa, ou o chefe não me reconhece, não aumenta o meu salário, não me promove, ou enfim, eu acabei fazendo essa dívida, como se a dívida tivesse sido feita sozinha. Mas, enfim, a gente tem esse costume de delegar, e eu sei que você tem um livro sobre liderança. Fala um pouco, como ajudar essas pessoas? 3 passos, 4 passos, para a gente dar abertura aqui, que você diria assim, olha, legal, isso aí acontece, mas esses passos são essenciais. Eu acho assim, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que pensar, sempre quando a gente fala um pouquinho de liderança, é assim, tem gente que acredita que a pessoa nasce líder, que a liderança é uma coisa inata. Não é. Liderança se aprende como nós aprendemos a andar, como nós aprendemos a falar, como nós aprendemos a comer. Então, você também pode aprender a ser um bom líder, uma boa líder. Agora, normalmente, quando a gente pensa em liderar os outros, nós muitas vezes nos esquecemos que a primeira coisa que nós temos que aprender é como liderar a si próprio. Uau! Né? Então, você começou assim, puxa, a pessoa reclama ou da família, ou da mulher, ou do marido. Não. O protagonista da sua vida é você. Você não pode delegar a tua vida para outra pessoa. Talvez, em última instância, o que você possa pensar é o dia que você tiver que delegar a sua vida para um médico, porque você vai estar num estado que ele vai ter que cuidar de você. Sim. E aí, vou dizer uma coisa para você. Até para fazer isso, você precisa de preparo, porque a maioria das pessoas não estão preparadas para se deixar cuidar. Por isso que, normalmente, uma pessoa já de mais idade e que está num tratamento, às vezes ela é irascível, parece que ela é ingrata, às vezes ela até judia dos seus cuidadores. Isso por quê? Porque ela não se preparou para se entregar aos tratos de alguém. Nós não entendemos que cuidar e ser cuidado é um estágio de amorosidade muito importante, porque quem não conhece suas próprias vulnerabilidades vai sentir vergonha de tudo. O que é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é o risco emocional que você assume de ser quem você é. Quando você não é o que você é, ou quando você se faz representar por alguma coisa que não é você, porque você tem vergonha
né? Os grandes estudos nessa área Verdade. foram feitos pela Brené Brown, e a Brené Brown é interessante, que todo mundo a conhece pelas suas falas e pelos seus livros sobre vulnerabilidade. Inclusive, o melhor deles, na minha opinião, como é que chama? Capacidade de ser imperfeito? Sim, alguma coisa nesse sentido Eu ali esqueci também. o nome. Então, o que Acho acontece? que é a capacidade de ser imperfeito. É mais ou menos Ou a isso. coragem Coragem de de ser ser imperfeito. perfeito, isso, exatamente. Coragem de ser perfeito, da Brené Brown, pela editora Sextante. Sim. Então, olha só, o que a gente tem que imaginar nessa situação é o seguinte: quando a Brené Brown foi estudar vergonha, ela não foi estudar vulnerabilidade. Quando ela foi estudar vergonha, ela só conseguiu entender vergonha estudando vulnerabilidade. Porque o que acontece? Nós nos mostramos da maneira que nós não somos, porque temos vergonha daquilo que nós somos. E isso é um drama de consciência de comportamento que não vai te levar a lugar algum. Que vou colocar no chão, que mais simplesinho. É assim, o que a gente fala a respeito da gente mesmo? Eu não sou magro o suficiente, eu não sou rico o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou bonito o suficiente. Então, olha só, quando você acha que você não é alguma coisa, e você tem consciência disso, e isso te traz um comportamento normal, está tudo certo. Mas não é o que acontece com as pessoas. É assim, eu não sou magro o suficiente, pretinho básico. Eu não sou rico o suficiente, eu compro um carro que eu não consigo mantê-lo, mas para mostrar aquilo que eu não sou. Sim. É isso que as pessoas acabam fazendo. Isso significa o seguinte: você não consegue liderar a sua vida, ser o protagonista da sua vida, como é que você vai ser o líder de um negócio, de uma empresa ou de uma comunidade? Essa é uma questão muito importante. Então a gente poderia dizer o seguinte: quando você é realmente um líder preocupado com seus liderados, primeiro ponto, o líder é aquele que serve, não é aquele que se serve. Perfeito. Nós fomos educados, pelo menos a minha geração, era assim: você subia na carreira da empresa, você virava lá um gerente, você ganhava uma salinha, uma mesa e uma cadeira bonitinha, né? Sim. O pessoal vinha e te servia café. Olha só. Você era servido. Você se isolou, você era servido. Então, primeira coisa, se você quer ser um líder autêntico, dentro da sua casa mesmo, Sim. sirva, mas sirva com amorosidade. Sirva porque você gosta de cuidar. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o líder é aquele que está sempre motivando. Porque essa questão da motivação, se você precisa de fatores externos para estar bem, é um problema muito sério. Eu, quando cheguei aqui, você estava falando exatamente sobre isso. Você estava falando exatamente sobre isso, não é? Quer dizer, então alguém tem que te motivar para que você faça as coisas acontecer, não. Então o líder é aquele que, além de ele estar sempre motivado, mas eu não estou falando daquela motivação que vem de livro em aeroporto, não. Sim. Foi aquela motivação, beije o seu cachorro que você vai ser mais feliz, tal. Não, a motivação que eu estou dizendo é, o que é que desperta em mim que eu vou fazer hoje, que eu vou melhorar como pessoa, ou eu vou melhorar como líder, ou eu vou melhorar o meu negócio, ou eu vou melhorar a minha sala de aula, ou eu vou melhorar o meu programa. Sim. Porque motivação tem um sufixo ação. Então, é como eu coloco os meus motivos em ação. É só isso. Muito forte. Tá. Terceiro ponto da liderança. O líder é aquele que forma novos líderes. Tem muito líder que quer seguidores. Na internet, todo mundo quer seguidor, né? Eu não dou a mínima para isso. Nunca impulsionei, não estou condenando você que faz, hein? Problema é seu. Nunca fiz um impulsionado, nunca anunciei nem nada. Também não tenho milhões de seguidores. No LinkedIn, como eu sou ligado à comunidade de negócios, que é o que mais interessa, eu devo ter uns 25 mil. Só que tem uma coisa, eu devo ter uns 8 mil CEOs no meu LinkedIn. Por quê? Porque a pessoa que fala, não, deixa eu ver o que o Júlio está dizendo, o que ele está falando. Porque qual é a minha preocupação, inclusive em sala de aula dos meus negócios? É como é que eu formo gente melhor do que eu. Olha que coisa Porque linda. se você não formar... o raciocínio é simples. Verdade. Você quer que o teu filho seja melhor ou pior que você? Que coisa linda. Você quer que o teu filho seja... Com certeza, muito melhor. Muito melhor. Que Por eu, que a gente não pensa assim com relação aos funcionários, com relação ao aluno em sala de aula? É exatamente isso. Eu agora estava... Talvez seja até o rascunho aí do 10º livro, não sei. Mas você sabe que em inglês, eles gostam muito de uma
de uma frase Sim. que é walk the talk, né? Sim. O que é o walk the talk? É você andar sobre as suas palavras, ou seja, você Ser congruente. fazer aquilo que você diz que faz. Eu estou escrevendo um livro, e eu comecei em inglês, que é Talk the Walk. Muito forte, porque a congruência traz a própria motivação. Perfeitamente. Porque o que não desmotiva muito? É eu dizer assim, segunda-feira eu vou começar a dieta, aí chega segunda eu não começo, aí chega 31 de dezembro, aí eu coloco uma lista dos meus sonhos, aí dia 31 eu estou animadona, aí chega dia 1º, 2 eu não começo, então essa congruência, então isso que você falou, a congruência entre o falar e o agir, vai me motivar. Então, mas é que assim, Andressa, eu concordo que você tem que agir conforme as suas palavras. Mas muitas vezes também nós perdemos a oportunidade de falar o que fazemos. Então é mais ou menos assim. Se você tem valor, se você é protagonista, se você pode colaborar, se você é o inspirador, nada errado você ir para a vitrine. O errado é você ir para a vitrine quando você fala uma coisa e faz outra. Então o livro eu estou chamando Isso é de bonito. Talk the Walk, quer dizer, fale sobre os seus passos. Fale sobre a sua caminhada. Mas quando você fala sobre as suas caminhadas, é o bom e o ruim. Aonde foi que eu pisei na bola? Até porque, gente, não tem jeito, né? Os grandes aprendizados vêm de pisadas de bola. Sim. Aliás, uma vez eu fiz uma palestra com Mandela, em Nova York, no Radio City Music Hall, um dos grandes momentos assim da minha vida. Imagino, né? Meu Deus do céu, uma palestra com gente, palestrou com Mandela, vocês estão entendendo, né, o que eu falei? Dividir o palco com Madiba era complicado. Então, aí nós fomos jantar, acho que na noite antes do evento, nós saímos para jantar, umas 4, 5 pessoas, e de repente ele levantou, acho que ele é ao banheiro, mas ele falou assim, eu nunca perco, eu nunca perco. E todo mundo olhou para ele, porque isso não era fala de Mandela. As duas pessoas com quem eu tive a felicidade de estar, que têm as falas mais dóceis sobre qualquer tema, foi o Mandela e sua santidade, o Dalai Lama. Eles podem estar falando sobre futebol, tem amorosidade na fala. Aí ele fala assim, eu nunca perco. Todo mundo olha para ele de pé, para o banheiro e fala, ou eu ganho ou eu aprendo. Muito forte. Né? E vou dizer uma coisa para você, quando você não ganha e você aprende, dependendo do que você aprendeu, é um ganho muito maior do que o ganho. Perfeito. Né? Então eu diria, ser um líder servidor significa, né, o líder é aquele que serve, não aquele que serve. Um líder que está toda hora motivando as pessoas. Motivação significa mostrar as possibilidades, isso que é motivação. Pessoa chega lá, não, porque você consegue. Consigo como? Qual é a ferramenta? Não. Motivar é você dar a possibilidade. Possibilidade significa você dar qual é o caminho, onde nós queremos chegar e como é que nós vamos fazer. Que no fundo, no mundo dos negócios, a gente chama isso de estratégia. Sim. O que é estratégia? Sim. É ter essa visão de águia. Estratégia é o como. Sim. Se você não sabe como, você não tem estratégia. Perfeito. Estratégia é como eu vou fazer. É isso que é estratégia. Sim. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é essa questão. Preocupe-se em criar ou estar ou preparar pessoas melhor que você. Né? Se você pegar os nossos grandes ídolos dos negócios, agora com essa nova economia, todos eles se apoiaram em grandes equipes. Pega lá atrás. Bill Gates. O Bill Gates, o homem forte do Bill Gates era o Steve Ballmer. Uau. O homem forte do Steve Jobs era o Wozniak. Todos eles, vocês vão ver, que você tem ou empreendedor e tem um administrador que vem atrás organizando as coisas. Porque são características diferentes, o empreendedor e o administrador. O empreendedor, ele não gosta de rotinas. Então ele vai quebrar a empresa. Arriscado, exatamente. Então ele vai quebrar a empresa. Ele lança, vai bem, explode e quebra. Sabe por quê? Ele cansa rápido das coisas. Então o que precisa ter? Precisa ter um administrador. O administrador é o contrário. Ele só consegue trabalhar nas rotinas. Então o que ele faz? Ele vai organizando, ele vai liberando o empreendedor para inventar novas coisas. E ele vem organizando o time, ele vem organizando as finanças, a produção, a entrega, o encantamento dos clientes, para que aquele negócio funcione.
Então, veja bem que você pode aprender como líder, você pode aprender a servir, você pode aprender a motivar as pessoas através de uma visão estratégica do seu negócio, você pode e deve aprender a preparar novos líderes, você tem visão estratégica de negócio, você pode aprender a ter a visão de futuro do seu negócio. Quinto ponto, para mim, muito importante, descobrir qual é o propósito da companhia e trabalhar nesse propósito com o time o dia todo. Olha aí, o tempo inteiro, todo santo dia. Gente, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta, porque vocês viram que é forte. Voltamos já. Vamos já. Amo você, simples assim. Basta eu crer. Amo você, simples assim. Basta eu crer. Gente, estamos de volta. Eu já estou aqui ansiosa, porque vocês viram todos os passos. Ó, estamos só no começo, só no começo. Inclusive, algo que você falou, professor, muito interessante, foi que eu tive também no Tony Robbins, lá em Las Vegas, e ele falou exatamente isso que você falou em relação ao administrador, em relação ao empreendedor, e ele fala também da figura do artista, que se uma empresa ela quiser crescer, tem que estar todos esses papéis muito bem alinhados, com a comunicação muito fluida. E a gente percebe isso, né, professor? Na comunicação, inclusive na liderança, se não houver uma limpeza naquilo que é dito, tem muito ruído, e o ruído faz com que a gente não desempenhe bem essa ação, esse propósito, essa missão. Então, esses passos que você nos deu, eu tenho certeza que quem aqui nos ouviu já teve vários insights, não só para os seus negócios, mas para a sua vida pessoal, porque tudo que você falou relaciona-se, porque é que nem em casa, né? Às vezes chega paciente e me diz assim, Andresa, eu estou pensando em me separar. E a gente vai começando a conversar. E daí o que eu percebo na realidade é que houve uma mudança de papéis. E daí eu até chego a fazer uma reflexão. O Neymar é maravilhoso. Só que se o Neymar for para o goleiro, ele não for como atacante, ele não vai ter o desempenho correto. E às vezes a nossa empresa acontece isso, às vezes nas nossas casas acontece isso, a gente está com a pessoa correta, na empresa correta, mas no fundo, nós não estamos no papel correto. Então, mas é que assim, tem uma outra habilidade ou competência muito importante da liderança, que é colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, o líder tem essa missão, porque às vezes você tem a pessoa certa no lugar errado, ela se cansa, desanima, não gosta do que está fazendo e vai embora. E você perde aquele talento. Mas o pior é o seguinte, quando você tem a pessoa errada no lugar certo, quebra a empresa. Meu Deus. Esse olhar é o olhar do líder, porque ele é o treinador. Você usou o exemplo do futebol, é exatamente isso. Quer dizer, o treinador é aquele que descobre qual é o talento maior daquele jogador para determinar a posição que ele vai jogar. Nós temos inúmeros exemplos assim no futebol, mas um que me vem à mente agora, até porque é nosso vizinho lá, o Cafu. Sim. O Cafu, o que acontecia? Ele jogava no meio de campo. Um dia o Vanderlei Luxemburgo falou, peraí, ele corre muito, tem um preparo físico excepcional e ele é muito bom nos cruzamentos. Ele coloca a bola no cruzamento onde ele quer. Falou, não, Cafu, você vai para a lateral. E ele foi para a lateral. O que aconteceu? Ele transformou-se nos melhores laterais esquerdos do mundo. Nossa, olha que forte. Por quê? Porque o treinador falou, bom condicionamento físico para ir e voltar. Muita velocidade e cruzamento perfeito. Meio de campo não, vem para cá. Entende? Então, esse olhar do líder é muito importante, porque nas nossas organizações,
É muito comum. A pessoa está infeliz no trabalho porque não era aquilo que ela queria estar fazendo. E é por isso que outra característica muito importante da liderança é o coach diário. A gente fala muito em coach, todo mundo agora virou coach. Cuidado, viu, gente? Cuidado, olha. Todo mundo agora é coach nesse verdade. país. É impressionante. Não, eu digo isso. Faz um curso final de semana, 2 Não, dias. Andresa, sabe por que eu falo isso? Porque eu desempenho essa atividade de mentoria, de coach, de counseling há 30 anos. Olha. E com um detalhe, você não vai acreditar. Há uns 10 anos, eu falei, peraí, eu estou na Marginal Tietê, toco o telefone, eu atendo no Viva Voz do carro, e um executivo da TIM fala, oi Júlio, tudo bem? Meu nome é fulano, tal. Eu queria fazer coaching com você. Eu falei, é mesmo? Mas por que você quer fazer coaching comigo? Porque o meu RH disse que eu preciso disso, e a minha esposa falou que você é um bom coach. Aí perguntei que era a esposa, eu comecei a identificar de onde vinha e tudo mais e tal. Aí eu falei, bem, mas me diz uma coisa, por que você acha que você precisa de coach? Não, porque eu sou um expatriado da TIM Itália, eu tenho que voltar agora para a Itália para continuar como expatriado, mas como eu me casei com uma brasileira, eu não sei agora se eu volto como expatriado ou se eu fico no Brasil e tudo mais, tal e tal. Né? Ele falando, né? Eu falei, gozado, mas não tenho bem certeza que é coach que você precisa, porque o que acontece? Você tem hoje formação de coach, quinta, sexta, sábado e domingo você saiu coach. É, isso que eu estava falando. Olha só, depois de 20 anos fazendo isso, aí eu peguei, falei assim, pera, eu posso enganar as pessoas. Eu não sou coach. E o pessoal fala, faz coach com o Júlio, faz coach com o Júlio. E olha que eu faço coach com sucessores, com presidentes de empresa, etc e tal. Aí eu falei, alguma coisa está errada nisso. Aí eu falei, sabe alguma coisa? Eu vou fazer um programa de coach. Eu procurei, queria fazer um cara fantástico. Então, para mim ele é o maior formador de coaches do mundo, que é o Shirzad Chamini. Ele tem uma escola em São Francisco. Mas 1 ano e meio, como é que eu ia ficar em São Francisco? 1 ano e meio. Aí conversei com ele, ele falou, Júlio, tem uma coisa parecida com o que eu faço aqui, que é o ecossocial. Aí eu fiz o ecossocial, 18 meses, 8 módulos. Olha a diferença, gente. Olha, 18 meses. Mas, Andresa, vou falar uma coisa para você. No primeiro módulo, eu vi que eu tinha razão, porque eu falo assim, eu acho que eu não sei o que é coach, o pessoal me chama de coach. Gente, depois de 20 anos eu descobri que eu não sabia o que era coach. E eu vou dizer uma coisa para você, eu desafio 90% das pessoas que fazem um curso de coach no final de semana, se eu perguntar o que é coach, eles sabem responder. Muito forte isso. Porque então deixa eu ajudar aqui. Porque é o seguinte, coach, mentoria e counseling são 3 coisas diferentes. 3 técnicas diferentes. Isso vai ser perfeito. Pega papel e caneta, anota aí. Anota aí, ó. 3 coisas diferentes com finalidades diferentes. Então, se eu erro na contratação, você vem e fala, Júlio, eu quero fazer coach com você. Primeira coisa que eu te perguntar, por quê? O que você quer resolver? O que você tem? Porque é o seguinte, se eu contratar errado, vamos supor, se você me contrata como coach, aí chega na 3ª sessão, você fala, tá, Júlio, mas e aí, caso eu compre uma bicicleta, e eu respondo para você, o que você gostaria de fazer? Não, mas eu te contratei para você me dizer, isso não é coach. Mentoria. O coach é, você decide o que está dentro de você. Aliás, uma frase que a gente usa no ecossocial é, não posso te mostrar nada que já não esteja dentro de você. O coach é para despertar o que está dentro de você e você toma as suas decisões. Posso até te ajudar e desafiar no teu plano de ação e tal, mas você decide. Mentoria é diferente. Mentoria você quer a minha quilometragem, os meus relacionamentos e tal. Então, na mentoria já é diferente. Júlio, acompanha aqui o trabalho da minha empresa até a gente conseguir abrir o capital. Eu faço muito isso. Acompanhar o dono, te monto um conselho consultivo, monto um conselho de administração, às vezes traz um fundo, porque precisa de dinheiro para crescer, e depois a gente faz a abertura de capital. Então, isso é a mentoria. Eu vou acompanhando a carreira, principalmente, às vezes, sucessores muito novos. Sim. Né? Muito bem. E o counseling é o conselheiro, que eu estou em conselho há quase 40 anos. Aí o counseling é diferente. É o conselheiro, você está me contratando para eu dar palpite. Olha que extraordinário. Muita gente confunde o mentor com o conselheiro. Mas só que se você me contratar errado, eu vou te frustrar, porque se você me contratar pensando no conselheiro e me contratar como coach, eu não vou te dar
nenhuma recomendação, você fala o juro é fraco. E qual seria a grande diferença, então, entre o mentor? Porque o mentor ele também dirige, ele dá um direcionamento, ele guia. Qual seria, então, a diferença mais gritante entre o mentor e o conselheiro? Não, o conselheiro, na verdade, ele é muito mais para aconselhar, para ele te dar... Você vai usar a rede de relacionamentos dele. Tá? Por exemplo, eu estou nos conselhos de 5 grandes empresas, né? Então, de repente, a gente lá está decidindo o seguinte, se a gente vai adquirir ou não um concorrente. Aí eu entro com a minha experiência em M&A, em aquisições, tal. Esse é o conselheiro. Na verdade, o mentor, a pessoa vai decidindo, ele vai acompanhando esses dobramentos e faz um papel meio que do advogado do diabo, do tipo assim, por que você quer comprar essa empresa? Mas escuta, como é que você vai integrar essa empresa com o seu negócio atual? Você tem gestores preparados para assumir a nova empresa que você quer comprar? Olha as perguntas. Sim. Olha as perguntas. Olha, você tem me falado muito entre equilíbrio de vida pessoal e vida profissional. E você vai comprar mais uma empresa? Você quer mais uma empresa? Você está bem com isso? Tal. Essa é a mentoria. O coach não. O coach é você vem com a questão e eu te ajudo a trabalhar a questão dentro de você. Então a dica é sempre assim. Porque sabe o que acontece? Parece uma coisa elitista, às vezes eu me sinto até meio preconceituoso. Mas é que eu fico vendo o resultado disso. Por exemplo, pessoa estudante brilhante, né? Faz São Francisco, faz o mestrado, faz o concurso para juiz. Aí ela é juíza de direito com 28 anos de idade. E aí vai decidir com quem fica o filho de um casal que está se separando. Ela não foi mãe ainda, não entende as coisas, 28 anos, pouca quilometragem de vida. Você fala assim, Júlio, mas ela tem que se ater à lei. Não, mas tem o espírito da lei, tem a interpretação da lei, tem o momento, tem as partes envolvidas, tem uma série de coisas para você analisar. Então, o que eu quero dizer com isso? Você precisa de 50 anos para ser juiz? Não. Mas eu não sei se uma pessoa que não saiu dos bancos escolares já vai decidir o destino. É muito forte, sim. De uma pessoa. O coach é igual. Porque você imagina o seguinte, você está fazendo coach comigo, eu falo assim, Andresa, para com esse negócio de comunicação, você é tabelião. Por que você está na televisão, esse programa, escrever livro? Esquece, se concentra no tabelião. Sim. Pega mais umas 2, 3 regiões, aí acabou. Por que você está fazendo isso? Sim. E aí você faz isso, mas você é até uma boa tabeliã. Mas a tua paixão é fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui. Eu vou tirar a tua paixão, tiro aí de dentro e tal. Olha a responsabilidade. Sim. É muita responsabilidade. Então, é isso que às vezes eu me refiro. Porque a técnica de coach, preencher formulários e tal, isso é fácil. Isso é fácil. Você vai, imprime lá e vai fazendo as perguntas. Não é verdade? Então, acho que é isso. Então, acho que voltando à liderança, acho que é mais ou menos isso. Sabe assim, a preocupação legítima com as pessoas. Isso é o papel do líder, né? Preocupação legítima com as pessoas. E olha, isso é uma na liderança na empresa, é a liderança na sua casa. Você se preocupa com seus funcionários? Né? Porque eu conheço, de verdade. Porque eu conheço gente lá onde a gente mora, que os funcionários da casa não comem a mesma comida que é feita para os patrões. Eu conheço. Imagina. Então, quem é você como líder? O teu líder espiritual tem pastor e pastor, tem padre e padre. Tem padre que você assiste a homilia. Poderoso, hein? Sim. Você assiste a homilia e é um refrigério, né? Você sai de lá gostoso e tal. Tem padre que você não entende o que o cara está falando. É verdade. Né? Às vezes a impressão que você está é que ele ia acabar logo a missa, sei lá, para ir almoçar, não sei. Né? Idem, né? Quando você percebe, por exemplo, nessas igrejas neopentecostais, eu presto muita atenção porque eu gosto da parte da comunicação das igrejas neopentecostais. Tem pessoas que são, pastores são verdadeiros artistas no palco. Mas fora dele, Mas como é que é fora dele? Porque os bastidores são muito mais importantes, é o processo. É o walk the talk. Porque tem uma passagem assim, até que eu me divirto até, professor, que falam assim, nossa, de repente o professor Júlio tornou-se o melhor para... de repente ele escreveu... Gente, esse de repente demorou 30 anos. Esse de repente demorou... E tem muito disso, né? Às vezes a pessoa acredita que é no de repente. Quando a gente falar rapidamente, a gente ainda tem tempo. Pandemia, antes da pandemia, eu vinha fazendo uma média de 120 palestras por ano, que é muito. Porque você imagine que pelo menos metade é fora de São Paulo.
Então são... Tá que nem o Geraldo Rufino. O Geraldo Rufino, meu Deus, eu tava a semana passada com ele. Ele falou, Dre, e ele tá tendo que cancelar tudo, porque ele não dá conta. É muita não pode, palestra, não. assim. Então eu vinha fazendo umas 100, 120 palestras. Aí veio a pandemia, os eventos presenciais desapareceram. Sim. Aí um cliente importante meu, um grande banco, me liga e falou, pô, Júlio, eu estou com todo mundo home office, o pessoal do Private, para quem não sabe, o Private é que cuida das grandes contas. Isso. Puxa, eu queria que você fizesse uma fala com o meu pessoal, e fiz o brief, então, falar sobre isso, sobre aquilo, falar sobre gestão do tempo, que é o meu último livro. Vamos falar tudo mais, tá bom. Vamos falar dele, próximo bloco. Tá bom, vamos falar, tá bom. Aí, depois que eu fiquei meia hora acertando o que eu ia falar, eu falei, tá, vou pedir para a Ana, né, minha assistente, então ela passa aí uma proposta para você e tudo mais. Eu falei, como uma proposta? Eu falei, da palestra. Não, Júlio, é um papo de uns 40 minutos com o meu pessoal. Eu falei, fulano, são 40 minutos, são 40 anos. Uau! Tem até uma história sobre Tem, isso. Dizem que é o do Picasso, não sei se é Sim. verdade, mas do Picasso. Mas são 40 anos. Sim. Você vai me colocar para falar com os Uau. teus gerentes que só gerem contas para cima de 5 milhões, com uma pessoa que não tem o que entregar, que não tem o que dizer, porque onde você vê o palestrante mesmo, é no Q&A, é na perguntas e respostas. Porque qualquer um monta uma palestra, uma fala Sim. bonita, motivacional, põe uma música e todo mundo aqui chora. É verdade. Eu quero ver o seguinte, quando abre para perguntas e respostas, alguém levanta a mão e fala, professor, mas eu tenho uma loja de calçados com 2 funcionárias aqui na rua tal, como é que eu faço para pesquisar o que o cliente quer? Uau! Sim. Eu não sou a Coca-Cola, como é que eu faço para treinar as minhas pessoas? E aí você tem que responder, né? Então, para mim, palestra tem que ter Q&A. Aí eu virei para ele e falei isso, ele falou assim, Júlio, porque pensei, né? Você vai estar falando, olha, todo ano vocês me contratam 2, 3 palestras, eu faço essa fala com o maior carinho para vocês como cortesia. Mas você vai me fazer uma coisinha também. Não, claro, Júlio, o quê? A partir de hoje eu não pago mais TED. Uau, gostei. Porque eu entro no seu Sim. site, no seu banco, eu faço toda a operação e você me debita R$ 7,90 por um trabalho que eu fiz. Eu fiz. Eu fiz tudo. Por que você vai me cobrar? Aí ele falou, você tem um ponto, manda a proposta. Ó, a gente vai pro intervalo agora, gente. E ó, próximo bloco, gestão do tempo. Segura aí. Pior que é verdade. Amo você, simples assim. Basta eu crer. Amo você, simples assim. Basta eu crer. Ai, gente, eu tô triste agora. Vocês, mas por que? É o último bloco, gente. Ó, eu falei pra vocês que ia ser extraordinário, só que, ó, o melhor ainda tá por vir. A gente vai falar agora sobre gestão do tempo. O novo livro dele aqui, ó, o que eu não posso deixar de fazer hoje. Isso nos conecta com importância, prioridade, o que precisa ser feito, importar aquilo que verdadeiramente importa. E nada melhor do que falar com um especialista sobre isso. Professor, não tem coisa mais extraordinária do que a gestão do tempo. É fundamental, né? E eu quero assim, como que a gente faz, né? Com tanta coisa, porque eu sou mãe, eu e muita gente que está aqui, tabeliã, empreendedora, palestrante, apresentadora. Como é que faz para gerir isso tudo, hein, professor? Não, sabe que esse livro é interessante, é o meu 9º livro, né? E todos os meus livros são livros de negócios. Estratégia, vendas, negociação, empreendedorismo. E esse livro é uma história muito interessante, porque esse livro aconteceu o seguinte, André Sá. Metade dos meus alunos, eles acham que eu sou mentiroso.
Conta essa aí. Não, eles acham não, eles têm certeza que eu sou mentiroso. Claro, porque ele fala assim, peraí, esse cara tem uma coluna diária na TV Jovem Pan. Como é que ele faz tudo? Esse cara tem uma coluna diária na TV Jovem Pan, esse cara faz 120 palestras por ano, ele está em 5 conselhos de empresa, ele tem uns 5 coaches, os mentis, ele tem uma escola digital e ainda vem aqui dar aula? Mentira. Como é que ele faz tudo isso? Conta então pra gente. Então, um dia eu cheguei para uma das turmas e falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, na última aula eu vou compartilhar com vocês como é que funciona a minha agenda, tá bom? Tá bom. Uau, que lindo. Aí aconteceu isso, já tinha entregue notas, eles nem precisavam vir. Falei, ó, então a aula que vem eu vou compartilhar como é que é meu dia a dia. Nossa. Veio todo mundo e teve aluno que trouxe gente. Sim, óbvio. Teve aluno que trouxe gente. Bom, e aí então o que eu fiz? Eu preparei lá como é que eu dirigia a minha agenda, como é que eu fazia a minha agenda funcionar. E aí aconteceu um negócio que já tinha acontecido outras vezes interessante. Um ou dois alunos lá levantaram a mão, professor, o senhor tem que falar sobre isso na minha empresa. E aí lá fui eu. Aí eu fui fazer uma palestra sobre esse tema, chamava Quanto Tempo o Tempo Tem? A palestra. Uau, lindo. Quanto tempo o tempo tem? Aí fui fazer uma palestra na Monsanto e outra na Nestlé. Fui fazer a palestra. E aí, sabe, eu sou virginiano e eu sou um profissional um tanto quanto rigoroso comigo. Então, já que virou uma palestra remunerada, preparei material, tudo bonitinho e tal. E aí fiz a palestra e começou a pipocar. Eu acho que em 2019, metade das minhas palestras foi Quanto Tempo o Tempo Tem. Uau. Que, aliás, vou fazer a semana que vem uma aqui em Guarulhos. Né? Eu vou fazer a mesma palestra. Muito bem, aí eu fiz aquela palestra, eu falei, quer saber? Vou escrever sobre isso. Botei meus slides, aí fui escrevendo e escrevi o livro. Você não vai acreditar, o livro já estava na gráfica. O livro já estava na gráfica com o tema Quanto Tempo o Tempo Tem. Eu ligo na Netflix, tem um documentário lindo da Monja Coen, Quanto Tempo o Tempo Tem. Igualzinho. Claro que o conteúdo não tem absolutamente nada a ver. Ela está falando do tempo do ponto de vista espiritual, religioso, a dimensão do tempo e tal. E aqui eu falo da nossa agenda, da nossa produtividade, do equilíbrio entre vida pessoal, profissional, é disso que eu estou falando aqui. Sim. Eu falei, mas é o seguinte, se eu colocar esse tema, vão achar que eu copiei a Monja, ninguém vai falar que foi o Júlio. Ninguém vai falar que veio depois, né? Aí eu liguei na gráfica, falei, aí tal, não, temos que mudar o tema. Eu falei, tá, mas então você precisa me dar o tema agora, porque eu vou imprimir. Uau. E aí eu percebi, é gozado isso, viu? Tem certas coisas, assim, a gente que estuda muito andragogia, porque eu dou aula para adultos, então tem que ser um especialista em andragogia. Né? Andragogia são técnicas para ensinar adultos. Sim. Tem um preceito da andragogia que é o seguinte, você só sabe que sabe quando tem que saber. Uau, Você nunca percebeu isso? Vou dar um exemplo. Você nunca fez nada que quando você fez, você fala, gente, de onde eu tirei isso? Sim. Você nunca falou uma coisa que você não raciocinou antes, você falou, gente, é isso mesmo, mas de onde eu tirei isso? Isso daí é um dos conceitos. E aí o que eu fiz? Quando eu escrevi sobre como é que eu faço a minha agenda, eu descobri que eu tinha um método, eu nunca imaginei que eu tinha um método. E eu falei, peraí, qual é o centro, a parte central do meu método para o meu dia render? É que todo dia de manhã, eu pego a minha listinha, o to-do list, e falo o que eu não posso deixar de fazer hoje e começo por essas tarefas. Sejam tarefas fáceis ou difíceis, eu começo por elas. Por quê? Porque invariavelmente deu meio-dia, 11 horas, o que eu não poderia deixar de fazer, eu fiz. Eu posso ir para o cinema. Sim, já dá eu posso ir lá na alívio. academia te ver. Sim. Tá certo? Aí, claro, como eu sou uma pessoa competitiva, produtiva, falo o que eu não posso deixar de fazer amanhã e vou puxando. Mas se eu quiser ir para o cinema na segunda-feira à tarde, desde que eu tenha feito aquilo que eu tinha me comprometido, ou comigo, ou com o meu cliente, ou com a minha equipe, ou com os meus sócios, eu fiz. E aí então eu falei, o título vai ser o que eu não posso deixar de fazer hoje, que é a parte central do meu método. Essencial, como ter coração. Dia, semana, mês e anos mais produtivo. Lembrando que produtivo não é trabalhar muito.
Produtivo é você ter a certeza que você entregou o que você disse para si mesmo que você ia entregar. Isso é muito poderoso, professor, porque o que causa mais sofrimento hoje que a gente percebe é a procrastinação. É os sonhos que eu tenho e não consigo realizar, é os desejos da minha alma que eu vou deixando para o próximo mês, para o próximo. E o interessante, o senhor como professor sabe disso, é que quando eu tenho um sonho, um objetivo, e eu não faço, vai gerando o peso da frustração, o peso do sentimento de incapacidade. E esse passo, que é um passo, gente, que é um passo simples, relativamente simples, é realmente a disciplina de ter a clareza, óbvio, precisa ter uma clareza do que é prioridade para você. Então, de chegar, sentar, ter a clareza, assim, não, hoje, no meu dia, vou fazer isso. E a dica que você falou, que eu achei assim, fundamental, e eu quero que vocês anotem, se vocês passou despercebido, é que depois que ele conclui, ele volta a trazer um raciocínio reflexivo de novo. E amanhã, o que eu tenho de prioridade amanhã? Então, assim, ele pode até, se quiser, se tornar ainda mais produtivo, trazendo um pouco de antecipação, mas sem deixar de trazer o desfrute. Lembra que ele falou assim, mas eu posso ir para o cinema, eu posso ir para a academia se eu quiser. Claro. Por quê? Porque o que era prioridade, que já liberou dopamina, né? Porque tem uma coisa assim interessante, eu programo a minha semana no domingo. Isso é uma chave então, forte. E está no livro também. Então, tem assim, eu pego meia horinha, uma horinha no domingo, 6 horas, 6h30, 7 horas, e programo a agenda da semana. Aí, como estava acontecendo, era o seguinte, tinha alguma coisa que eu tinha que marcar, eu já aproveitava. Andresa, confirmado? Pode ver se não está no teu WhatsApp. Sim. Confirmado terça-feira? Está confirmada a nossa gravação? Sim, papá. Eu vou mandando. Aí eu percebia que as pessoas respondiam. Falei, está tudo trabalhando domingo, 7 horas da noite, porque eu mandava e-mails, e o pessoal respondia. Só que aí, gente, falei, espera um pouquinho só, isso me ajuda. Não tem nada de errado você trabalhar domingo à tarde. Errado é você não poder ir ao cinema na segunda à tarde. Uau, olha! E é bom, hein? Você vai na segunda à tarde? Gostoso. Tá vazio, é mais barato, o combo da pipoca custa metade do preço. Eu uso 3 poltronas, jogo a mochila num, o paletó no outro. Fora aquela sensação, né? De, nossa, não, e outra coisa, posso fazer aqui. Barulho com a pipoca que ninguém vai me chamar atenção. É verdade. Não é verdade? Deu até vontade de ir pro cinema. Então, essa é a questão da dimensão do tempo. Sim. Quando eu programo a minha semana no domingo, é impressionante o que eu elimino o meu estresse. Porque, por exemplo, se eu tenho uma palestra na quinta-feira, eu não vou deixar para prepará-la na quarta. Sim. Eu já começo a pensar no conteúdo, já separo alguns slides, já vou mexendo. Então, eu não fico nunca no estresse de ter que fazer alguma coisa muito em cima da hora. E você porque pega eu enxergo surpresa. a semana. Sim. Eu agora vou fazer um grande desafio. Vou fazer. Eu quero saber. Vou fazer o encerramento do Congresso Brasileiro do Comitê Olímpico Brasileiro. Olha, vai ser lindo. Em Salvador, Nossa. E por que é um grande desafio? Primeiro porque não é a minha área de atuação em esportes. Lá o que você tem? Técnicos, atletas de alto rendimento, fisiologistas. Você tem lá José Roberto Guimarães, Bernardinho, tudo na plateia, né? E no último congresso presencial que eles tiveram, o palestrante foi o Bob Bowman. O Bob Bowman foi o treinador do Phelps, maior medalhista de todos os tempos. Então o cara deu um show para aquele público. Agora não, agora vai o cara do mundo dos negócios, da gestão. Então eu coloquei o título da palestra, o título do meu primeiro livro, que é Reinventando Você. Então eu vou falar de várias possibilidades de reinvenção, não só no mundo dos negócios, né? Para mim, quando eu descubro a importância de eu gerenciar o meu dia, a minha, que é de trás para frente, o meu mês, as minhas semanas e o meu dia, o alívio que isso me deu, o conforto que me deu para continuar fazendo tudo isso que eu faço, foi uma grande descoberta. E a ideia do livro é compartilhar a técnica, porque isso é uma técnica, claro que Heráclito já dizia que a eficiência vem do hábito, e o hábito vem da repetição. E você disse uma palavra fundamental para isso, que é disciplina. Se você adquire a disciplina, depois de poucas semanas, você não sabe mais trabalhar
diferente. Sem fazer. É, porque vira transformação. Tem uma diferença exatamente, entre né? mudança e transformação. Por exemplo, a mudança, você está fazendo, mas você ainda não mudou. Você está no processo. A transformação é quando virou a borboleta. Passou pela metamorfose, a borboleta, uma vez surgindo, ela não tem como morrer de outra forma Não volta sem ser pro a borboleta. casulo. Exatamente. Não volta. Então, e eu sempre costumo dizer, como eu trabalho com a filosofia todo santo dia, que nós somos fruto do nosso todo santo dia. Claro. Então, o Júlio se tornou quem ele se tornou porque ele foi fruto do seu todo santo dia. Quando você começa a observar o resultado das pessoas, tenha certeza que existe um todo santo dia, uma disciplina, porque ninguém vira nada, gente, do acaso. O vencedor, ele se faz pelo hábito, pela disciplina, não é de vez em quando. Você não vai ver um atleta, não, de vez em quando eu ia lá correr. Existe isso, professor? Não existe. Não existe. Não, e é aquela história, o Bernardinho, que é uma pessoa que tem uma profunda admiração por ele, a primeira palestra que ele fez foi num evento meu. Eu me lembro que até ajudei a dar o tema da palestra, que virou o título do livro dele, que é Transformando o Suor em Ouro. Uau, que tema lindo. Né? Porque é transformando o suor nas medalhas de ouro. Olha, que ele conquistou. E se você pegar os atletas de alto rendimento, todos eles falam da importância, não do treino, da importância do treino. É né? verdade. O Michael Jordan dizia, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Né? Mostrando que sorte não existe. O que existe é você criar oportunidade. O Bernardinho, os atletas, batiam boca com ele. Porque você imagina o seguinte, o Bernardinho tem uma história que uma vez ele foi, não sei se para uma Olimpíada, para um campeonato mundial, na Holanda, e aí o voo dele chegou lá na Holanda, tipo meio-dia, era um feriado, o estádio estava fechado, ele treinou o time no estacionamento do hotel. Meu Deus, essa eu não sabia. Olha que Pessoal, extraordinário. todo mundo para o estacionamento. Uau, Vocês passaram a noite tá aí sentadinhos vendo? no avião. E os caras meio assim, pô, esse Não tô cara acreditando, é louco, né? é. Só que campeoníssimos, né? Então, não tem jeito. O teu talento é fundamental. Descobrir o seu talento é fundamental. O que é talento? Talento é aquilo que você faz bem e todo mundo diz que você faz bem. Aquilo que você faz bem e só você acha que você faz bem é ego. Não ajuda nada. Forte. Agora, quando você descobre o seu talento e acrescenta nesse talento o teu suor, a tua dedicação, a tua disciplina, daí vem os gênios. Eu não tenho a menor dúvida, eu tive o privilégio, né, de conviver com o Pelé há alguns anos, desde os 13 anos de idade e tudo mais. Ele nasceu com o físico certo, com a técnica certa, compleição técnica. Mas, Andresa, ninguém treinava como ele, mais que ele. Meu Deus. Eu me lembro que o Pelé, ainda com 60 e poucos anos lá no Guarujá, ele saía do Guarujá, ele ia até o CT Meninos da Vila, não é onde treina o time profissional do Santos, é onde treina a base. E treinava com a garotada. Você imagina a garotada treinando e o Pelé dando volta no campo. Quando você pega, para não ficar falando só aqui do glorioso Santos Futebol Clube, mas quando você pega um Marcelinho Carioca, tremendo batedor de falta. Diz que o pessoal saía todo do campo, alguém colocava aquela barreira de madeira e ele batia 200, 300 faltas. Então, é claro, quando chega na hora do jogo, a magia acontece, porque ele tem o talento, mas ele também tem muito suor em cima daquilo. Que transformou em ouro. Gente, eu queria ficar assim mais 3 horas, agora chegando no final, e eu quero falar todas as suas mídias. Então, fala pra gente como te encontra, aqui eu tô vendo, no Instagram, não, aqui é do Planeta, então, no Instagram, como que tá? É prof, tudo junto, prof. Então, Carlos Júlio, PROF, arroba, né, PROF, Carlos Júlio, tudo junto. Prof. Carlos Júlio, você vai ver o Instagram, Facebook. O meu Instagram, você não vai me ver de sunguinha na praia. Você não vai ver o que eu como. O que eu posto no meu Instagram é só conteúdo de gestão. Nada contra quem faz isso. Mas como eu estou lá como Prof. Carlos Júlio, até porque também assim, ninguém merece me ver de sunguinha na praia, né? Esquece que ninguém merece. Então eu só ponho o conteúdo, se eu faço uma entrevista, estou aqui que com o André. vocês viram, né? Que é extraordinário. Os seus livros encontram em todas as livrarias. Inclusive, eu disse vir para cá, eu tive a curiosidade, na Amazon está por metade do preço. Acho que não está vendendo, para os caras venderem pela metade do preço. Eita, tipo assim, ele é um livro de R$50, tá, acho que por 24, coisa parecida. O que eu não posso deixar de fazer hoje
Então, olha, quiser contratar para palestra também, como que faz? Tem algum e-mail de contato? Entra pelo prof, arroba Carlos Júlio, arroba Manda um prof. Carlos direct. Júlio, né? Ou então, se quiser também, no meu site, carlosjulio.com.br, lá você tem pedaços de palestra, tem todos os livros, tem artigos, né? carlosjulio.com.br, tá bom? Que extraordinário. Muita gratidão, me senti assim transbordando Que bom. de tanto conhecimento. Tinha te prometido vir aqui cumprir, de certo? sabedoria. A salva Tá de bom. palmas. Obrigada. Obrigado querido. Volte você. sempre, Obrigado viu? você. Amém. Um abraço. Um abraço. Basta eu crer.